mortes provocadas por acidentes de trânsito caíram pelo segundo ano consecutivo. Informações do Ministério da Saúde apontam uma redução de quase 10% no número de vítimas fatais entre 2015 e 2016, último ano que já teve os dados contabilizados. Mas o trânsito ainda continua matando e muito. Na tentativa de diminuir cada vez mais esta violência, a legislação foi se tornando mais severa, passou por várias mudanças. Mas também traz novidades para facilitar a vida dos motoristas. É sobre isso que vamos falar a partir de agora. Para começar, vamos conferir onde o tema se encaixa no artigo 5º da Constituição. Está na Constituição Federal. Ninguém pode ser obrigado a fazer ou deixar de fazer alguma coisa, senão em virtude de lei. A Constituição também prevê que não há crime sem lei anterior que o defina, nem pena sem previsão legal. Para falar sobre as mudanças que envolvem motoristas, ciclistas e pedestres, eu converso com o advogado Felipe Garbulha, especialista em legislação de trânsito, e com Arthur Moraes, engenheiro de transporte e trânsito. Muito obrigada por aceitar o nosso convite. Doutor Arthur, a gente viu aí que os números estão diminuindo em relação a vítimas fatais, mas, por outro lado, aumentou o índice de internação de pessoas por causa da violência no trânsito. Quais são as principais consequências disso? O que causa mais acidentes e quem são as principais vítimas? Os maiores fatores de causar acidente é velocidade, bebida e agora está chegando nesse patamar também a utilização de celular. Então, esses são 3 fatores que geram mais acidentes e que causam maior severidade. Certo? Quanto maior a velocidade, a chance de sobrevivência num atropelamento, por exemplo, é muito pequena. A 80 km por hora é quase zero a chance de sobrevivência. A 36 km por hora, 40 km por hora, você já tem 70% de chance, 80% de chance de sobrevivência. E os maiores penalizados na morte no trânsito hoje no Brasil são pedestres. Se você pegar pelas categorias, quem mais morre é pedestre. E está também outra categoria que está chegando próximo também, que é o motociclista. Agora, doutor Felipe, vamos falar um pouquinho dos dados positivos. O índice de vítimas fatais diminuiu. Isso mostra que o motorista está mudando os hábitos aí, ele está se pautando mais pela segurança ou ainda é cedo para a gente falar isso? Com certeza a população, após essas medidas que são adotadas, né, pelos respectivos DETRANs aí de cada entidade federativa, ela se sente inibida de cometer determinada infração, primeiro porque começa a pesar no próprio bolso, né, algumas multas chegam em um patamar de quase R$3.000, e também tem a questão educativa também. Educação e essas penalidades pecuniárias, né, tem sim ensejado aí numa diminuição dos acidentes. E é para garantir cada vez mais segurança que a legislação tem sofrido alterações. Por um lado, as punições estão mais severas, mas por outro, a lei busca facilitar a vida do motorista para que ele possa arcar com o custo dos seus erros e estar com a documentação sempre em mãos. Vamos conferir aqui. Todos os DETRANs do país deverão emitir a Carteira Nacional de Habilitação Digital. O documento fica armazenado no celular do motorista e tem o mesmo valor jurídico da CNH em papel. Em abril, assim como os motoristas, pedestres e ciclistas também vão poder ser multados. O pedestre que andar fora das áreas determinadas paga multa de R$ 44,19 e o ciclista R$ 130,16. Em abril, também fica mais rígida a punição para quem dirigir alcoolizado e provocar morte no trânsito. A pena passa a ser de 5 a 8 anos de prisão. Com a mudança, a condenação não poderá mais ser substituída por serviços à comunidade. Carros lançados a partir de 2018 vão ter de oferecer cintos de segurança de 3 pontos em todos os assentos. Até 2017, a lei só fazia essa exigência nos bancos da frente e nos da ponta do banco de trás. A resolução que permite o pagamento de multas com cartões de débito ou crédito entrou em vigor em outubro passado. Mas em 2018, a prática deve crescer com a regulamentação em todos os órgãos de trânsito do país. O valor pode, inclusive, ser parcelado. Bom, eu gostaria de saber como é que vocês analisam essas mudanças que a gente viu aí, que são várias acontecendo, doutor Felipe. Eu acho que toda resolução aí que tenta regulamentar ou possibilitar aí uma regularização, ela vem sim para ajudar e para facilitar a convivência entre os condutores e os agentes de trânsito. E para você, doutor Arthur, como é que fica?
Eu vejo com muito bons olhos essas mudanças com relação à segurança no trânsito. Hoje a gente nem discute mais a questão de beber e dirigir. Nós já entendemos, demorou, mas entendemos que isso causa muita morte, muita dor, certo? Essa é uma discussão que já passou no nosso país. Agora as discussões são como efetivar essas penas, não só efetivar as penas, mas como orientar o cidadão, como prevenir, certo? É melhor descobrir que ele está bêbado antes do acidente do que depois que aconteceu. E com relação ao pedestre ou ciclista, eu vejo como está tentando pontuar a questão de insegurança deles, certo? Coibindo algumas práticas que estavam também na raiz da nossa sociedade, do nosso comportamento. Mas eu vejo que não é só isso, não. Precisa dar condições também para o ciclista e para o pedestre. Tem que regulamentar melhor, tem que sinalizar melhor, né? Tem coisas que teria que ter sido feito antes pelas prefeituras, principalmente, certo? Teria que ter sido feito bem antes. A questão de ciclovia, ciclofaixa, calçadas, a questão de segurança, por exemplo, passarela. Brasília teve problemas sérios de passarela, que começou a cair parte de passarela. As pessoas têm insegurança, tanto de assalto quanto da própria estrutura. Agora, doutor Felipe, a gente viu aí que a lei está se tornando mais severa. Com isso, o senhor acha que vai frear toda essa violência aí no trânsito? Olha, o ideal é que realmente tenha uma efetividade na diminuição desses índices de acidente. Agora tem que ter um trabalho muito forte aí de educação e não apenas de ficar regulamentando e aumentando o valor da multa. Se a população ela não tiver educada, ela vai continuar infringindo a legislação, até porque, infelizmente, essas multas aí do pedestre e dos ciclistas, elas têm um valor ínfimo, né? O pedestre, o valor aí de aproximadamente R$ 44,00 e aí para o ciclista o valor de aproximadamente R$ 130,00. Agora, falando de um outro ponto aqui, o cinto de segurança. Hoje é até difícil pensar em alguém que entra no carro e não coloca o cinto, não é mesmo? Ainda tem muita gente que é flagrado sem cinto? Tem muita gente. Eu esqueci, mas tem pessoas que realmente não gostam de utilizar, não sei porquê, não sei que base de comportamento é esse. E já está provado que o tanto que salva de vidas o cinto de segurança. Hoje a gente não consegue imaginar quem não usa, né? Há muitos anos atrás, a discussão para se obrigar a colocar o cinto de segurança era, sabe? Então, é igual a gente beber e dirigir, cinto de segurança, são coisas que discussões já ficaram para o passado. Então, quando você vê, vai colocar o cinto de 3 pontas, aí aparece, não, vai ficar caro o carro, vai ficar... Essas discussões não têm mais lugar, certo? Segurança, não tem o que discutir. Agora, a gente sabe que muitos acidentes acontecem por causa da condição dos veículos ou da falta de condições deles. E a partir de 2019, a inspeção veicular vai ser obrigatória para alguns veículos. Como isso pode ajudar, doutor Arthur? A quantidade de acidentes que ocorrem por defeito de veículo, por falta de manutenção de veículo, falta de freio, problema de suspensão, é grande, certo? Então, como o motorista não se preocupa com isso, muitos deles só lembram que existe um freio que precisa estar bom na hora que ele precisa, certo? Talvez a inspeção veicular venha a dar uma segurança maior. Porém, eu ainda não sei como que isso vai ser feito, certo? Quais são as empresas? Quem que vai fazer? Vai ser licitado? De que forma? Então, tudo isso precisa ser discutido. Bom, e uma das mudanças mais curiosas na lei é a que envolve pedestres e ciclistas. Nós recebemos um vídeo com uma pergunta sobre esse tipo de punição. Vamos conferir aqui. Meu nome é Marco Antônio, sou gestor de empresas Rio de Janeiro Capital. Minha pergunta é: como as autoridades vão fazer para identificar e autuar o pedestre ou ciclista que violar as regras de trânsito? Doutor Felipe. Então, essa é uma pergunta muito interessante, porque às vezes a gente vai visualizar um problema de efetivo ou estrutural por parte dos órgãos de fiscalização. Porque a resolução do CONTRAN, ela prevê que o pedestre ou o ciclista ele tem que ser pego em flagrante. Então, eles têm que estar em um local próximo ao qual ele possa visualizar aquele infrator. Então, tem que ser pego em flagrante, tem que fazer uma lavratura de um auto de infração,
tá? Constando algumas informações, como nome completo, RG, CPF, endereço. A resolução do CONTRAN também prevê a possibilidade, se possível, né, de colocar as informações até da própria bicicleta, e se o infrator se negar a fornecer um dado, o agente de trânsito ele pode até fazer uso da força policial e levar o infrator para uma delegacia, e lá sim ele vai ser efetivamente identificado, né? Nós vamos a mais um vídeo enviado para a nossa produção. Pode rodar aqui. Oi, meu nome é Flávio, eu sou de Franca, São Paulo. Eu sou servidor público e gostaria de saber se o pedestre que for autuado e não tiver condições de arcar com o valor da multa, poderá ser penalizado de outra forma. Existe outra forma, doutor Felipe, ou não? Então, ele vai ficar com uma pendência, né, no órgão lá, sempre que ele for tentar renovar alguma documentação ou precisar de algum auxílio, vai ficar aquela pendência. Existe, tá, essa possibilidade de algumas outras infrações de trânsito, mas a resolução que veio regulamentar essas infrações do ciclista, ela não trouxe nenhuma previsão. Lógico que a gente vai poder fazer uso de forma analógica dessas outras possibilidades de transformar a pena pecuniária em prestação de serviço, sim. Quando se fala multa em pedestre, principalmente, não é que os agentes de trânsito, a polícia vai sair pela rua multando. Não é assim que funciona, não é para ser dessa forma, certo? Tem que ter uma informação onde que são os locais críticos, onde acontece mais atropelamento, sabe? Aí agir nesses locais. Tem que ser organizado, focar onde tem risco para pedestre. É ali que tem que... Porque essa ação é para proteger o pedestre. Agora, a gente sabe que, você falou até no início do programa, que o pedestre é a grande vítima, o ciclista também, e eles também são grandes causadores de acidentes? Também. Quando um pedestre atravessa num local impróprio, num trânsito muito intenso, ele está gerando um risco muito grande naquele local. Porque talvez ele não seja atropelado, mas alguém vai ter que desviar dele e bater. Então, é um risco muito grande. O ciclista, por exemplo, ciclista na calçada, ele gera risco para o pedestre. Ele só pode andar na calçada onde está autorizado isso. A gente vê muito sinal vermelho. Sinal fechou, o pessoal parou, algum ciclista avança o sinal vermelho. Ele age como se não fosse ver. Ele é um veículo, sim, ele vai ter que parar no sinal vermelho, porque tem pedestre atravessando ali. Ah, mas eu estou em baixa velocidade, eu posso desviar do pedestre. Não é só assim que funciona. Cuidado sempre, né? Cuidado sempre. Bom, nós vamos a um rápido intervalo e voltamos em seguida com mais Artigo 5º para você. O Artigo 5º está de volta. Hoje estamos falando sobre as mudanças nas regras de trânsito que mexem com a vida de condutores, ciclistas e pedestres. Aqui no estúdio eu converso com Arthur Moraes, engenheiro de transporte e de trânsito, e com o advogado Felipe Garbulha, especialista em legislação de trânsito. E com essas novidades, quem não respeitar as regras deve preparar o bolso. Mas uma das mudanças pode ajudar: o pagamento de multas no cartão de crédito com opção de parcelamento. E nós temos uma pergunta sobre isso. Vamos conferir. Olá, sou Valdeci, Correntina, Bahia, aposentada. Todas as multas podem ser parceladas no cartão de crédito? O que o motorista tem que fazer para pedir o parcelamento? Doutor Felipe. Em primeiro lugar, é importante destacar que a resolução ela faculta cada entidade federativa a se adequar a essa possibilidade do parcelamento. Então, não é uma coisa obrigatória, tá? Primeiro, você tem que verificar se o seu estado fornece essa possibilidade de parcelamento, tá? Você vai comparecer no local onde uma empresa privada, que vai ser credenciada pelo Detran, vai estar funcionando, tá? A resolução, ela preconiza a possibilidade dessa instituição privada funcionar até no próprio prédio da repartição pública, e ela vai ter acesso à quantidade de parcelamento, a questão dos juros, tá? Esses juros é um ônus que o infrator que quer parcelar vai ter que suportar, e essa empresa credenciada ela tem que demonstrar de forma prévia também as possibilidades de parcelamento e dos juros que será imposto em cada caso concreto. A resolução ela prevê a possibilidade de parcelamento não apenas de multas, mas qualquer outros débitos relacionados ao veículo também. Doutor Arthur, isso deve, pelo menos, diminuir um problema aí que a gente sabe que é constante. Muitas vezes a gente escuta reportagens, informações de carros que foram apreendidos com um valor altíssimo de multas. Isso deve ajudar?
ajuda o Estado, ajuda o município, mas quem está com a dívida alta, ele vai continuar com a dívida alta. Ele vai ter uma condição melhor de pagar, mas resolve primeiramente o problema do Estado. Aquele débito, aquele dinheiro vai entrar para o Estado. Agora, tem muito motorista que deixa acumular dívidas porque não se preocupa mesmo ou é mesmo uma desorganização financeira? Tem de todas as formas, de desorganização financeira, de achar que não precisa pagar. É porque nós temos alguns cidadãos aqui no Brasil que acham que imposto, essas coisas, não é para todo mundo, é só alguns, ele não precisa pagar, né? Então, aí quando é pego, descobre que é para todo mundo, né? Para todo mundo, é. Bom, e além de perder o dinheiro, o motorista pode perder a liberdade em casos mais graves. Vamos a mais um vídeo enviado para a nossa produção. Pode rodar aqui. Oi, meu nome é Priscila, sou de Paracatu, Minas Gerais. Sou estudante de Direito e gostaria de saber, com a nova lei, se um motorista embriagado provocar a morte ou machucar alguém gravemente, ele pega quantos anos de prisão? Doutor Felipe. Essa questão da Priscila, ela é de suma importância, porque essa nova resolução do CONTRAN, ela prevê uma qualificadora em caso de um homicídio culposo ou em caso de uma lesão corporal grave ou gravíssima. Por que eu estou falando isso? Porque o simples fato do condutor ser pego sob a ingestão de bebida alcoólica ou sob condição de substância psicoativa que cause dependência, ele vai responder apenas baseado no artigo 306 do CTB, que é uma detenção de 6 meses a 3 anos, né, mais suspensão ou proibição do direito de dirigir. Agora, se ele causar esse acidente, né, um homicídio de forma culposa e tiver a qualificadora de estar bêbado, né, ou sob ingerência dessa substância psicoativa, por conta dessa qualificadora, ele pode pegar uma pena de reclusão de 5 a 8 anos. Doutor Arthur, e a gente vê que mesmo com a multa, que cada vez é mais alta, com a possibilidade de ser preso, muita gente ainda continua bebendo e dirigindo. A fiscalização ela tem sido intensificada nos municípios para poder coibir essa prática? Tem. Na maioria tem, sim. Aumentou a quantidade de motoristas que estão sendo autuados por estar dirigindo embriagado. Não é que aumentou a quantidade de motoristas que bebem. Aumentou foi a quantidade de ações, a quantidade de blitz, a fiscalização aumentou com relação a isso. Até algum tempo atrás, 1 ano, 2 anos atrás, a grande parte dos municípios do Brasil ainda continua assim, não tinha nem bafômetro, certo? Para fazer, e onde tinha, era quantidade pequena. Agora não, agora já estão se equipando, certo? Hoje nós temos uma mudança que ocorreu alguns anos atrás, que se recusar a fazer o teste do bafômetro, pode ter um exame clínico, pode ter o testemunho, que não existia alguns anos atrás. Então, a legislação está se aperfeiçoando, certo? Porque nós sabemos que é um crime. E a legislação precisa se aperfeiçoar para atingir o criminoso. Porque se você não consegue, sabe que existe um crime e não consegue pegar esse criminoso, que sociedade que nós vivemos? Não é uma sociedade. Então, o que aumentou hoje não foi a quantidade de motoristas bebendo, foi a efetividade das ações de fiscalização e os instrumentos legais que estão propiciando a que você identifique quem está bêbado enquanto dirige. Bom, e você, o que acha das mudanças que aconteceram na legislação de trânsito? Vamos conferir as opiniões. Pode mostrar aqui. O brasileiro, infelizmente, ele só aprende mesmo com multas, né, esse tipo de coisa, e realmente a gente precisa de um trânsito mais seguro, né, que realmente está difícil. Poderiam ajudar se acompanha a educação do povo, mas eu nunca vejo isso. Eu só vejo multa, mas nunca no sentido educativo. Quanto mais mexer no bolso, melhor. Quando a pessoa se vê cobrada, ela fica mais responsável. Tem muita pessoa irresponsável no trânsito que precisa ter uma pena um pouco mais forte, né? As mudanças e essas alterações são benéficas porque foram feitas por pessoas da área que administram o nosso trânsito em todo o país. Mas o importante é a permanência dos órgãos à frente dessa fiscalização. Doutor Arthur, o último entrevistado falou aí da importância da fiscalização. É isso mesmo? Se não for uma vigilância contínua, as pessoas acabam relaxando e não cumprindo a lei? Com certeza. Existe
um tripé, certo? Que é educação, engenharia e fiscalização. Para o trânsito ser seguro, tem que ser dessa forma. As pessoas têm que ser educadas com relação ao trânsito, têm que ser ensinadas. E não é só com 18 anos, quando vai tirar sua carteira de habilitação, que se depara com o que é trânsito. Isso tem que começar desde criança, porque nós estamos no trânsito, nós somos pedestre desde quando aprendemos a andar. Nós somos ciclista quando somos criança, adolescente, não só adulto que é ciclista. Então o trânsito precisa ser ensinado para todo mundo desde as primeiras idades. Isso é educação. Campanhas de quais são os problemas, quais são as consequências, tem que ser permanente, tá? Campanha de trânsito permanente. A fiscalização, ela faz com que quem não foi educado, que a minha geração não foi educada no trânsito, precisa de fiscalização, certo? Precisa ter um agente, ter um policial, porque senão ele não vai cumprir a legislação de trânsito. E a engenharia, que é você criar um ambiente seguro para o trânsito. Criar um ambiente seguro com equipamentos, com infraestrutura, com sinalização segura para o trânsito, para que você possa acreditar naquela placa de pare, que ali você tem que parar mesmo. Alguém estudou para fazer aquilo, né? Exatamente. Agora, doutor Felipe, falando aqui um pouquinho mais da fiscalização. No Distrito Federal, por exemplo, a gente vê que o Detran está usando drones para ajudar a flagrar, por exemplo, motoristas que tentam fugir de blitz. Isso pode ser implementado no país todo? Depende de uma legislação? Como é que o senhor vê? Foi até uma doação da Receita Federal, eles doaram 2 drones. Tá? O agente ele tem que passar por todo um curso de capacitação por parte da ANAC, tá? Tem que ter uma licença para poder pilotar, né, esse drone, mas essa fiscalização ela é prevista em termos nacionais. Então, qualquer ente federativo ele pode sim implementar esse tipo de fiscalização por vídeo monitoramento. Agora, uma curiosidade aqui do Distrito Federal é que um agente de trânsito ele disse, né, que eles estão fazendo esse tipo de monitoramento, por enquanto, apenas por um caráter pedagógico, para ir demonstrando para a população, mas a qualquer momento isso pode, de fato, gerar uma multa, uma penalidade. E eles falaram que vão tentar espalhar pela cidade placas falando, neste local existe um sistema de vídeo monitoramento para tentar dar uma transparência maior para a população. Eu acho interessante a questão do drone para fiscalização, certo? Porque dá uma mobilidade maior, certo? E você consegue atingir áreas de mais dificuldade de acesso. A discussão se pode, não pode, se tem problema legal, né? A diferença é o seguinte, tirou a câmera que estava no poste e botou num drone. É a mesma câmera, não alterou. Que já anda flagrando muito motorista, já anda sendo utilizado para fazer essa fiscalização. Só que agora, em vez de estar onde você sabe, você que é motorista sabe que tem uma câmera, agora você não sabe mais onde ela está. E isso gera um desconforto, isso gera reclamação, certo? Isso gera a famosa ideia da indústria da multa. Não quer pagar multa? Anda dentro da lei. Isso pode ajudar também a flagrar motorista que continua insistindo no hábito de parou no sinal ali, checar o celular, que você falou mesmo, que é uma das grandes causas também de acidentes e mortes. Vai ser muito importante para isso, porque vai ser a maneira mais fácil de identificar. Quem usa celular, quem usa o smartphone, digitando alguma coisa, lendo alguma coisa, não tem ideia do perigo que ele está causando para ele, para a família dele e para a família dos outros, certo? Para as outras pessoas. Em pouco tempo, se não tiver uma ação efetiva, o smartphone, não o smartphone, o motorista que utiliza o smartphone vai ser responsável por mais mortes no trânsito do que quem bebe, certo? E de quem está em alta velocidade. Bom, então a gente espera que as pessoas fiquem conscientes e atentas não só pelo valor da multa, mas pela própria segurança, né? O artigo 5º de hoje está chegando ao final. Doutor Felipe, doutor Arthur, muito obrigada por virem até aqui e por todos os esclarecimentos. Eu agradeço pelo convite, Flávio. Muito obrigado. Obrigado, Flávio. Agradeço. E obrigada também a você que nos acompanhou até aqui. Continue conosco na TV Justiça. Os nossos programas ficam disponíveis no site tvjustiça.jus.br. O e-mail para contato é artigo5@stf.jus.br. Até o próximo artigo 5º. Tchau.